Está rolando aí uma discussão bacana, legal, muito boa de acompanhar sobre o fato de que se podemos ou não chamar as guardas civis metropolitanas ou guardas municipais de polícia municipal. Esse tema já vem sendo aí debatido há um certo tempo, né? Já ganhou vários contornos que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, portanto, assista esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe, para você ficar por dentro desse assunto, e a gente vai trazer essa informação aí bem esmiuçada, bem detalhada para você. Mas antes, não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos nossos vídeos e compartilha para que essa informação chegue a outras pessoas, sejam eles profissionais de segurança pública, sejam eles aqueles que estão aí na luta, batalhando, estudando para as carreiras policiais, para que essas pessoas também estejam antenadas e por dentro dessa discussão que é mais do que atual. Está aí em andamento, já tivemos vários posicionamentos, algumas questões já foram definidas, outras ainda estão em discussão, mas vamos ao vídeo. Onde é que começa toda essa discussão, toda essa celeuma em cima da atividade das guardas municipais? Pessoal, essa discussão, esse tema aí, ele começa lá no artigo 144 da Constituição. O que é que nos diz o artigo 144 da Constituição Federal? Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, a Constituição Federal traz, no seu artigo 144, quais são aqueles órgãos que nós podemos dizer que são órgãos de segurança pública. E ali está Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, e esses aí são os militares estaduais, né? E as polícias penais, federal, estadual e distrital. E aí, sempre o STF vinha sendo consultado a respeito da seguinte situação. Esse rol que consta lá no artigo 144 da Constituição Federal é um rol meramente taxativo ou um rol meramente explicativo, ou seja, outros órgãos podem ser considerados órgãos de segurança pública ou apenas os que ali estão elencados na Constituição Federal. O STF sempre manteve o entendimento de que este rol é taxativo, de modo que não poderíamos considerar nenhum outro órgão dentro da Constituição Federal como órgão de segurança pública, a não ser os que estão ali presentes no artigo 144 da Constituição. E aí, quando o STF decide sobre isso, o STF inclusive inclui as guardas municipais como não pertencentes aos órgãos de segurança pública. Apenas o entendimento do STF é de que as guardas municipais elas fazem um serviço de mera proteção patrimonial, ou seja, a atividade da Guarda Municipal, no entendimento do STF, era no sentido de que elas exercem uma atividade de proteção do patrimônio municipal. No entanto, nos últimos meses, a gente vai ter uma guinada nesse entendimento. Onde é que a Guarda Municipal ela entra na Constituição Federal? A Guarda Municipal ela vai estar lá no artigo 144, no parágrafo 8º deste artigo. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e instalações, conforme dispuser a lei. E era justamente nesse dispositivo aí que o STF se apegava para dizer que as guardas municipais desempenham atividade meramente de proteção, de proteção do patrimônio municipal. No entanto, o que é que acontece? O Estado de São Paulo elaborou uma lei onde dizia que a Guarda Civil Metropolitana poderia realizar atividades de policiamento ostensivo.
E aí, a partir dessa lei que foi instituída no Estado de São Paulo, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça. Essa ação correu e chegou até o STF, que o STF foi julgar o tema de repercussão geral. Já havia uma interpretação, já havia um posicionamento do STF na DPF 995. Essa DPF 995, ela dizia o quê? Dizia que as guardas municipais, né, poderiam ser consideradas como órgãos integrantes de segurança pública. Portanto, o STF já havia mudado o seu entendimento de que as guardas municipais não eram mais órgãos meramente de proteção patrimonial. Na DPF 995, ficou estabelecido que o quê? Que o STF, né, por sua maioria, julgou precedente para que os termos do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal concedesse interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022 de 2014, que é justamente a lei que trata da Guarda Municipal. E aí, essa DPF concedeu, né, no julgamento dessa DPF, concedeu a interpretação no sentido de que os órgãos, dentro do rol, né, dos órgãos de segurança pública, a Guarda Municipal estaria, sim, fazendo parte como órgão de segurança pública. Mas aí, com a lei do Estado de São Paulo, que concedeu à Guarda Civil Metropolitana a autorização para exercer, né, a atividade de policiamento ostensivo, aí a discussão ela passou a ser um pouco maior, passou no sentido do exercício da própria atividade. E aí, a Guarda Civil Metropolitana, as guardas municipais, elas podem ou não realizar a atividade de policiamento ostensivo. E aí, essa discussão rolou, né? Durou anos lá no STF, até que veio a ser julgado, né? Agora no dia 20 de fevereiro, o STF colocou em pauta e julgou esse tema de repercussão geral. E aí os ministros lá, né, do STF, por maioria, entenderam que a Guarda Civil ela é verdadeira polícia militar e pode realizar policiamento ostensivo desde que não invada as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. Como a atividade policial que ela submete-se ao controle do Ministério Público. Então, ficou aí fixado o entendimento de que as guardas municipais elas podem realizar atividade de policiamento ostensivo, porém, elas não podem entrar no âmbito, né, de atuação das polícias civis, das polícias militares, das polícias penais, enfim, ela deve se ater à atividade de segurança que tenha o condão de assegurar ao município o exercício daquilo que diz lá, como acabamos de ver, lá no parágrafo 8º aqui, ó, né? Que o parágrafo 8º não vai dizer que os municípios eles podem constituir guardas municipais que estarão destinados à proteção dos seus bens e serviços. Então, precisa entender, pessoal, que o município, ele para atender a sua função, ele precisa prestar uma série de serviços à comunidade. Dentre esses serviços, a gente tem aí o serviço de educação, por exemplo. Então, lá dentro do serviço de educação, a Guarda Municipal ela pode realizar a atividade de policiamento ofensivo, por exemplo, para garantir que no entorno das escolas não possa haver o comércio e o tráfico de drogas. A própria perturbação do sossego, com volumes de som, ela pode atuar ali para coibir esse tipo de ação. Também as guardas municipais elas podem atuar para garantir o exercício do município no que diz respeito às leis ambientais, já que também o município, né, ele é responsável por agir para fazer com que o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente seja garantida. Então, é no âmbito dessas atividades, no âmbito dessas competências municipais,
que a guarda municipal ela vai atuar. É dentro desse contexto que a guarda municipal ela vai poder exercer atividade de polícia, atividade de policiamento, porque aí ela pode fazer rondas, ela pode fazer abordagem, enfim, fazer toda a atividade que antes poderia ser considerada apenas de competência da polícia municipal, da polícia estadual, da polícia militar, vamos assim dizer, e aí evitar, e com isso também evitar uma série de problemas. Por exemplo, às vezes acontecia da guarda municipal tentar fazer algum tipo de atividade de proteção mesmo, de garantia da segurança, e acabava atuando, e essa atuação ela poderia vir a prejudicar, por exemplo, lá na frente, uma ação jurídica onde as provas poderiam ser, e a própria prisão ou os próprios elementos de prova poderiam ser contestados, tendo em vista que não foram levantados por órgãos de segurança que estão lá taxativamente trazidos pela Constituição Federal no artigo 144. Então, a intenção do STF é fazer com que essa atividade de policiamento ela seja mais abrangente e não se limite apenas à atividade da polícia militar, podendo sim abarcar o próprio exercício da atividade das guardas municipais, desde que, como diz lá, né, no próprio tema, desde que não adentre no âmbito, né, das polícias militares, polícias civis, enfim. Vamos ver como é que ficou lá o tema da repercussão geral. Vejam só, ficou lá estabelecida a seguinte questão: é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais. Então, aí, não há que se falar mais na inconstitucionalidade, né, das ações de segurança promovidas pela Guarda Municipal. Inclusive, aí, o policiamento ostensivo e comunitário, certo? Então, aí, fica esclarecidamente que isso é constitucional. Porém, tem que ser respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 e excluídas qualquer atividade de polícia judiciária. Isso é muito importante, né, para que a gente, mais na frente, a gente possa trazer um vídeo explicando aí essa diferenciação. Sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7 da Constituição Federal. É uma discussão que a gente pensou que se encerrava aí, né? Achava-se que essa discussão ia parar por aí. Porém, o que é que acontece? Com esse julgamento, com esse entendimento do STF, as guardas municipais, algumas prefeituras aí, Brasil afora, se empolgaram, se empenharam, acharam muito importante, interessante, abraçaram a causa, né? Que é uma causa que vem se arrastando aí há muito tempo, e aí já começaram a promover aí as mudanças na sua estruturação. A exemplo da prefeitura, né, do município de São Paulo, que fez o quê? Editou uma lei onde, através desta lei, promoveu uma emenda à lei orgânica do município, fazendo com que a Guarda Civil Metropolitana passasse a ser chamada de Polícia Municipal. Então, a partir de então, o Ministério Público promoveu uma ADI, o Ministério Público entrou com uma ADI no TJ de São Paulo para declarar inconstitucional essa lei que modificou a nomenclatura do nome, né, do órgão da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. Sob o argumento de quê? Sob o argumento de que, com essa modificação da nomenclatura, a Guarda Civil Metropolitana poderia estar numa tentativa aí de realizar, né, atividades que não eram de sua competência, ou seja, tomar o lugar da polícia, né, militar, ou seja, passar a exercer as atividades, entrar no âmbito da polícia
militar, enfim. O intuito do MP aí é justamente esse, de não permitir que a Guarda Civil Metropolitana venha a realizar justamente aquilo que o tema de repercussão geral deixou, vamos dizer assim, em observação, que as guardas civis metropolitanas, as guardas municipais, elas podem realizar a atividade de policiamento ostensivo desde que não entrem no âmbito das outras polícias, no âmbito daqueles órgãos que estão lá elencados no artigo, no caput do artigo 144 da Constituição Federal. Então, aí essa discussão foi aberta, né? Então, essa ADPI, ela vem justamente no sentido, essa ADI, ela vem justamente no sentido de dar um entendimento, buscar esclarecer de que modo, de que forma vai ser essa atuação. E aí, certamente, esse tema vai subir para o STF, não tenho dúvida. Esse tema vai chegar até o STF, porque é importante que o STF se posicione sobre o tema. E para trazer, eventualmente, uma segurança jurídica para todos que atuam na área da segurança pública e especificamente aos guardas metropolitanos, guardas civis metropolitanos e os guardas municipais Brasil afora. Mas aí o que é importante é que não muda, né, essa ADI, ela não muda o julgamento do tema de repercussão geral. As guardas municipais, elas podem, no exercício da sua atividade, desempenhar atividades de policiamento ostensivo. No entanto, vamos dizer assim, por enquanto, né, não podem utilizar-se do nome guarda polícia municipal. No entanto, atualmente, eles ainda não podem, pelo menos no município de São Paulo, né, onde já foi julgado, aí, onde está em discussão, já foi julgado preventivamente aí essa suspensão do nome de polícia municipal, porque qual é o fundamento que o relator usou para conceder essa suspensão? Existe possibilidade do Ministério Público estar com a razão, não é? De lá na frente, no julgamento final dessa ação, o Ministério Público ter razão e realmente a polícia, a Guarda Municipal não poder realizar, não poder utilizar esse nome de polícia municipal, né? Que aí a gente chama do o fumus bonus iure, ou a fumaça do bom direito. O outro elemento é o perigo in mora, não é? A demora no julgamento e a utilização desse nome por parte da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo poderia promover alguma espécie de prejuízo, não é? No caso, por exemplo, a Prefeitura do município de São Paulo vai realizar aí, já estava aí querendo realizar essas mudanças no layout, mudança no layout das viaturas, do próprio fardamento, equipamentos. Então, tudo isso, obviamente, seria mudado, né? E aí, o que é que acontece? Há um desgaste, há um gasto, um dispêndio econômico em cima de tudo isso. Os próprios agentes de segurança, os próprios guardas, né, na aquisição de materiais, utensílios com nomenclatura modificada, tudo isso poderia ser que fosse realizado e iria, obviamente, ser realizado pela Guarda Municipal de São Paulo, pela Guarda Civil Metropolitana, mudança de nomenclatura, pintura das viaturas, de repente até mudança no fardamento. E aí, quando chegasse lá na frente, essa ação viesse a ser julgada inconstitucional e aí ter que refazer, desfazer tudo aquilo que foi feito, não é? Então, para prevenir, para evitar essa situação, né, foi suspensa a utilização, pelo menos no município de São Paulo, foi suspenso a utilização do nome de Polícia Municipal, até que realmente esse tema chegue lá para o STF e venha a ser estabelecido aí também um posicionamento, uma definição em cima dessa questão. No entanto, do ponto de vista prático, do ponto de vista operacional,
as guardas civis metropolitanas ou guardas municipais, elas podem exercer a atividade de policiamento ostensivo, elas podem exercer a atividade policial desde que não invadam a competência dos outros órgãos de segurança pública, que estão lá elencados no artigo 144, e não são mais meramente órgãos de proteção patrimonial. Isso aí ficou definido, não há mais o que se contestar, não há mais o que se falar. Hoje, a discussão atual é a utilização ou não do nome de Polícia Municipal, tá certo? Então, grande abraço, muito obrigado por acompanharem o nosso canal. Inscrevam-se se ainda não se inscreveu, compartilhem, divulguem, ativem o sininho aí, comentem no vídeo, deixem aí a sugestão de novos vídeos. Ficou alguma dúvida, manda para a gente que a gente produz um vídeo bacana para esclarecer para vocês sobre qualquer tema aí dentro da área policial que a gente tem a satisfação de trazer para vocês. Grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo e não esqueça, curte, compartilha aí e comenta. Um grande abraço.